boa tarde a todo mundo, né? Para nós é boa tarde, para o professor é boa noite. Vamos dar início ao nosso evento aí intitulado Bem-Estar e Psicologia Positiva, Possibilidades de Pesquisa e Intervenção. Meu nome é Karina Nunes Bossardi, eu sou professora coordenadora do mestrado profissional em Psicologia da Univale. Gostaria de cumprimentar aí os presentes, agradecer por estarem conosco aí nesse evento. Meus cumprimentos ao professor João Rodrigo Maciel Portes, né? Nosso coordenador aí da graduação na psicologia. E meus cumprimentos também ao corpo docente, discente do mestrado, principalmente às professoras Adriana e Juliana, de quem partiu aí também essa ideia desse evento. E meus cumprimentos aí ao professor Saul Neves de Jesus, da Universidade do Algarve, que gentilmente aceitou estar conosco para compartilhar seus conhecimentos e experiências nesse momento. Nosso cordial agradecimento desde já, professor, seja bem-vindo e é um prazer tê-lo conosco. Então, esse evento, né? Obrigada, professor. Esse evento ele surgiu de uma iniciativa das professoras Juliana e Adriana, né, na disciplina de pesquisa, intervenção em psicologia e a produção de tecnologias. E aí, por intermédio da professora Juliana, tivemos a oportunidade aí de contar com o professor Saul neste momento, que também vai funcionar como aula inaugural, professor, do nosso segundo semestre aí do nosso mestrado. A professora Juliana foi aluna do pós-doutorado com o professor Saul, né? E aí vou passar então a palavra para ela, para que ela faça gentilmente aí a devida apresentação do professor Saul para os presentes. Então, muito obrigada desde já, professora Adriana e professora Juliana. Imagina. Então, gostaria de dar o meu boa tarde a todos os presentes. Só um minutinho que eu falei aqui, só por favor. Agradecer pela presença, né, de todos. Meus cumprimentos à professora Karina, professora doutora Karina, né, pelo apoio e pela confiança. O professor João, que é o coordenador do curso de psicologia, que se faz presente também, a professora Adriana, que está sendo a minha companheira aí de toda quinta-feira na disciplina de mestrado, a todos os professores presentes, alunos, ex-alunos, colegas de profissão, né, e principalmente ao professor Dr. Saul, que tive o prazer de ser orientanda do senhor, né, professor, durante esse semestre, né, e obrigada desde já por compartilhar, né, os seus conhecimentos. Eu acho que hoje é um dia bem propício para a gente falar sobre psicologia positiva, porque hoje é o Dia Mundial, né, e da conscientização do suicídio. Então, a gente pode, enquanto psicólogos, por meio da psicologia positiva, ajudar várias pessoas na promoção de saúde, né? O professor Saul tem um currículo extenso, então eu vou estar passando algumas informações aqui do professor, né, que são importantes. Então, o professor Saul é diretor do curso de doutoramento em psicologia, sendo também o representante de Portugal no Stress and Anxiety International Research, tem orientado pós-doutoramentos de colegas de vários países, já orientou mais de 40 teses de doutoramento, tem publicado diversos livros científicos e mais de 200 de artigos científicos em revistas com revisão de pares. Já obteve diversos prêmios e distinções nacionais e internacionais, tendo recentemente obtido o prêmio APP Carreira de Investigação em Psicologia, no ano de 2019, a que é atribuído de 3 em 3 anos pela Associação Portuguesa de Psicologia. Professor, quando eu crescer, eu quero ser assim igual o senhor. Senhor, desejo uma excelente palestra e fique à vontade, professor, qualquer coisa é só nos chamar, que estamos aqui, tá? Ok, boa noite aqui de Portugal, boa tarde no Brasil. Depois queria agradecer o convite, a oportunidade, portanto, à vossa universidade, a Univale, cumprimentar em particular, portanto, as colegas que estão aqui a moderar esta sessão, em particular aqui à Juliana, que revejo com grande satisfação. Pronto, para mim é um desafio
Eu, como vice-reitor agora da Universidade do Algarve, não dou aulas, e então é uma oportunidade de rever, embora num formato diferente. Eu prefiro dar aulas presenciais, como acho que todos os professores preferem, mas face à situação pandémica em que vivemos, nós aqui em Portugal tivemos que transformar muitas das situações de sala de aula presencial para, portanto, o ensino em formato remoto, e não é exatamente a mesma coisa, mas pronto, é o que é possível, e esta aula acaba por ser assim porque também as novas tecnologias permitem que o conhecimento possa chegar a todo o mundo. Eu costumo dizer que nas universidades não há fronteiras, porque as fronteiras não são geográficas, as fronteiras são aquelas que o conhecimento permite, porque havendo excelência, utilizando as novas tecnologias, nós conseguimos estar em todo o lado. Ora bem, relativamente à palestra que me convidaram a realizar, intitulada Bem-Estar e Psicologia Positiva, eu iria partilhar o ecrã para que vocês pudessem visualizar. O título da palestra é Bem-Estar e Psicologia Positiva, possibilidades de pesquisa e intervenção. Os tópicos que vou analisar é, primeiro que tudo, situar o problema, a identificação do problema, que tem a ver com o elevado mal-estar na atualidade, que as pessoas apresentam na atualidade, com vários indicadores, o stress, a depressão, etc. Mas vamos tentar, portanto, encontrar soluções para este problema segundo o enquadramento na psicologia positiva. E essas soluções situam-se quer no plano teórico, quer no plano prático, em particular, portanto, a formulação e implementação de programas de intervenção para a promoção do bem-estar, que é uma área em que eu trabalho já há bastante tempo. E também dar conta aqui de investigações mais recentes. Ora bem, em relação ao problema elevado mal-estar na atualidade, eu começaria por destacar que este problema, embora seja atual, já tinha sido, de certa forma, identificado por outros autores já há bastante tempo, portanto, há quase um século. O próprio Freud, no seu livro O Mal-Estar na Civilização, de certa forma, já dava conta desta situação, embora com uma contextualização teórica, uma abordagem diferente, mas, portanto, já se falava neste problema, o mal-estar na sociedade, o mal-estar das pessoas, mas realmente na atualidade esta situação atinge números que nos preocupam bastante, a quem é desta área de psicologia. Portanto, a própria OMS chegou à conclusão que mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo. Isto são valores que têm vindo a aumentar de forma muito significativa, e agora, mais recentemente, com esta questão da pandemia, os números ainda são mais relevantes. Portanto, este é um problema real, portanto, a depressão, o elevado pessimismo que as pessoas apresentam. Os estudos longitudinais permitem verificar isso na maior parte das sociedades. Portanto, há uma percentagem cada vez maior de pessoas que apresentam índices de pessimismo, também a desmotivação e também o elevado stress na sociedade atual. Eu destacava aqui dois livros que nos permitem também compreender esta situação. Por um lado, A Crise das Motivações, da Levi-Leboyer, que nos indica que temos o locus de controle das pessoas é cada vez mais externo. Isto é, cada vez mais nós consideramos que os objetivos, os resultados que gostávamos de alcançar, dependem de fatores que nós não controlamos, portanto, de fatores externos e não de fatores internos. Isso leva a que as pessoas, de certa forma, se desmotivem, porque senão depende de mim, só depende do meu empenhamento, do meu esforço, da minha capacidade, então não vale a pena esforçar, não vale a pena, portanto, dedicar muito à realização dessas tarefas. Aliás, muita desmotivação em ambiente escolar e educativo tem precisamente com esta percepção e com, digamos, um locus de controle cada vez mais externo.
Por outro lado, também o grau de stress é cada vez mais elevado, e destacava aqui o livro do Adriano Vaz Serra, O Stress na Vida de Todos os Dias, que é um manual de mais de 700 páginas, que realmente nos dá conta de uma multiplicidade de aspectos ligados a esta questão do stress na atualidade. E nesse mesmo livro, portanto, aparece esta caricatura que nos ajuda a compreender o conceito. Portanto, o stress acontece quando as exigências colocadas sobre o sujeito são superiores às suas aptidões ou recursos para responder a essas exigências. Portanto, e é isso que leva a que os níveis de stress sejam excessivos e o sujeito depois apresente determinado tipo de sintomatologia. Ora bem, em termos de fatores dessa situação, temos aqui alguns que são ilustrados na capa deste livro, I Gone Stress, e temos aqui uma senhora a um ritmo muito acelerado. Esse é um dos principais fatores do stress. Portanto, nós temos que viver a um ritmo muito acelerado, há sempre exigências a serem colocadas sobre o sujeito, ou então somos nós próprios que colocamos sobre nós mesmos exigências, porque temos objetivos a alcançar e tudo tem que ser feito muito depressa. Portanto, isso é ilustrado aqui com a velocidade do cabelo, portanto, dá-nos precisamente essa ideia. A necessidade de combinar uma série de facetas da vida, a vida familiar, a vida profissional, a vida doméstica, portanto, a apresentação, portanto, a aparência social também está aqui presente. Pois há aqui também um fator muito interessante que tem a ver com o olhar para o lado e, de certa forma, isto significa o receio de ser ultrapassado, e esse é um dos principais fatores também, que é a elevada competitividade dos ambientes em que nós vivemos hoje em dia, que portanto, também levam a que os níveis de stress sejam muito elevados. Portanto, há uma pressão constante que o sujeito coloca sobre si mesmo ou que os outros colocam sobre o sujeito. Depois há fatores mais atuais, por exemplo, esta questão dos ataques terroristas, que acontecem cada vez mais no mundo, de uma forma geral, e que traduzem esta incerteza no nosso cotidiano. Portanto, nós não sabemos o que é que pode acontecer amanhã ou daqui a pouco, porque, digamos, os níveis de incerteza são cada vez mais elevados. Isso é também um grande fator de stress. Já agora, à parte desta obra é da minha autoria, porque é o meu hobby, portanto, a produção artística no âmbito das artes visuais, e, portanto, criei esta imagem para ilustrar isso mesmo. Mas, portanto, o stress, para além de ser um problema na sociedade contemporânea, é objeto de muita investigação atual. E temos até a tal Sociedade Mundial de Stress e Ansiedade, em que estão representados 54 países. Eu sou representante de Portugal, também há um representante do Brasil, e, portanto, há muita investigação, muitas revistas indexadas no Scopus que trabalham, portanto, precisamente estas questões do stress e da ansiedade. Nós tivemos aqui a oportunidade de organizar o Congresso Mundial da STAR, portanto, em 2013, portanto, é algo que nós investigamos e realmente aqui na Universidade do Algarve há uma dinâmica, é um dos principais tópicos da investigação que nós desenvolvemos. Ora bem, o mal-estar, conforme foi referido, é um problema atual da sociedade contemporânea, mas tem-se verificado que ocorre sobretudo nos ambientes profissionais e há vários indicadores disso mesmo, e temos até cálculos que têm sido feitos por alguns investigadores da quantidade de milhares de milhões de euros que decorrem, portanto, das situações de stress laboral derivadas da falta de produtividade. As pessoas, portanto, estão portanto, em situações de stress, de desmotivação, não produzem o que seria suposto produzirem, e também as situações de baixa que levam a que muitas pessoas faltem ao trabalho e, digamos, as organizações e as empresas têm que depois tentar gerir essas faltas, o que nem sempre é fácil do ponto de vista da dinâmica empresarial.
A própria Ordem dos Psicólogos Portugueses fez um estudo que chegou à conclusão que o stress custa 300 milhões de euros por ano em Portugal. Portanto, não parece muito, mas Portugal é um país pequeno e realmente este acaba por ser um valor significativo e, de certa forma, isto tem servido para demonstrar às empresas que é preferível apostarem nos psicólogos em contexto, em ambiente organizacional, porque dessa forma poderão conseguir prevenir estas situações. Portanto, a aposta que seria feita através da intervenção psicológica, do treino de competências, da formação dos colaboradores para se tornarem mais resilientes, mais resistentes a potenciais fatores de stress, portanto, os custos que daí derivariam seriam inferiores àquilo que são as consequências pelo facto de os colaboradores apresentarem níveis de stress muito elevados. Embora este problema seja um problema que acontece no ambiente laboral, portanto, acaba por ter a ver com vários grupos profissionais, verifica-se que é mais frequente nos professores e nos profissionais de saúde, portanto, em particular os médicos e enfermeiros, e eu queria aqui destacar isto porque depois grande parte da investigação e da intervenção, dos programas de intervenção que tenho desenvolvido e aplicado, dizem precisamente respeito, e que já vos vou falar sobre isso à frente, dizem precisamente respeito a estes grupos profissionais. Em relação aos professores, destacava o livro do Gary Cooper, que em 96 fez uma comparação entre os níveis de stress de 104 ocupações, portanto, grupos profissionais, e chegou à conclusão que os professores são aqueles que apresentam níveis de stress mais elevados. Os médicos e enfermeiros também, diversas investigações comprovam que são dos grupos profissionais mais expostos a condições de stress. Temos aqui, por exemplo, uma notícia que resultou de um estudo que revelou que 2/3 dos médicos e enfermeiros apresentam sinais de burnout, que tem a ver com a exaustão que estes profissionais estão sujeitos. E, de certa forma, as perguntas que eu coloco e coloquei, que de certa forma têm estado presentes ao longo do meu percurso de investigação, ou das pessoas que colaboram comigo, é como solucionar este problema, não é? Portanto, está identificado, portanto, este é realmente um problema, o mal-estar, ou em particular o stress nos professores e nos profissionais de saúde, e então a outra questão é de que forma é que a formação e o treino de competências pode contribuir para diminuir esse mal-estar nesses grupos profissionais. E então, para responder a esta pergunta e para encontrar soluções, paradoxalmente acabei por, enquadrar o trabalho que tenho desenvolvido na psicologia positiva. A psicologia positiva, embora tenha sido a partir do ano 2000 que realmente as investigações aumentaram de forma significativa, já vinha, digamos, era uma ideia que já vinha da psicologia humanista, em particular de Maslow, que inclusive tinha um capítulo de um livro que se intitulava Em Direção ou no Sentido de uma Psicologia Positiva. No entanto, esta ideia e os pressupostos da psicologia positiva não predominaram nos anos 60, 70, 80, 90, porque ainda, portanto, havia uma visão muito psicopatologizante da psicologia. A psicologia está muito associada, portanto, ao modelo médico e à componente mais biológica, se quisermos, e daí, portanto, destacava-se mais a doença e a psicologia como devendo atuar em situações de doença e não tanto a perspectiva preventiva e o desenvolver o potencial das pessoas para prevenir, portanto, o surgimento de doença ou de sintomas e fragilidades do ponto de vista de saúde mental. E uma prova disso mesmo foi, por exemplo, a revisão de Myers, que verificou que entre 87 e 99 foram encontrados mais artigos sobre emoções negativas do que emoções positivas, na ordem de 14 para 1. Não é? Ora bem, de certa forma, a psicologia no passado, assim sendo, estava muito centrada na reparação das fraquezas ou danos psíquicos sofridos pelo sujeito,
muito centrada nas emoções negativas. Os tópicos de estudo eram o desânimo, a depressão, a ansiedade, a ira, a agressividade, a culpa, a timidez, por exemplo, e só mais recentemente é que a psicologia começou, digamos, a ter esta visão de que tem que ajudar o sujeito a aumentar a sua resistência, competências de resiliência, e então a psicologia mais centrada sobre as emoções positivas, começando a ser tópicos de investigação, o bem-estar, a felicidade, a alegria, o otimismo, a satisfação, a esperança, o amor, o perdão, etc. Portanto, tópicos que, sim, precisamente na psicologia positiva. Ora bem, para esta alteração, as coisas não acontecem por acaso e são as pessoas que fazem ciência e que fazem com que estas coisas possam mudar, e neste caso o Seligman teve um papel predominante. O Seligman, que nos anos 70 estudava o desânimo aprendido, era, digamos, a variável, portanto, o tópico de investigação que o Seligman escreveu, muitos artigos e livros sobre esta matéria. Depois, nos anos 90, começa a estudar o otimismo aprendido. E o Seligman foi presidente da APA em 98, e, portanto, no final do século passado, e teve realmente um papel fundamental para esta mudança de paradigma na psicologia. A APA, American Psychological Association, é a maior associação de psicólogos do mundo e, em geral, a história da psicologia revela que os tópicos de investigação dos presidentes da APA marcam, digamos, podem marcar o percurso de investigação nessa época em que eles são presidentes. Foi o caso portanto, na história da psicologia há vários casos. Aconteceu com o conceito de criatividade a partir dos anos 50, que coincidiu com o como é que é o nome? Penso que foi o Guilford que foi apresentado nessa altura e que realmente dispararam estudos sobre a criatividade. Também sobre o stress aconteceu exatamente o mesmo. Portanto, tem havido na história da psicologia uma dinâmica muito em torno daquilo que, ao nível da American Psychological Association, são os tópicos principais de investigação. Ora bem, e a American Psychologist, uma revista, digamos, de referência da APA, no seu primeiro número do ano 2000, é precisamente centrada sobre a felicidade, a excelência e a otimização do funcionamento. E depois temos aqui em baixo uma frase do Seligman e também do Csikszentmihalyi, que, portanto, foi um dos principais autores da teoria da motivação intrínseca, portanto foi o 10º, em 75, mas Csikszentmihalyi é mais contemporâneo e desenvolveu sobretudo o conceito de autodeterminação segundo eles, o Seligman e o Csikszentmihalyi, a psicologia positiva deve procurar entender e promover os fatores que permitem o desenvolvimento ótimo dos indivíduos e das comunidades. Portanto, há realmente esta visão de que a psicologia deve ajudar as pessoas a potencializar e as pessoas podem estar bem, mas poderão sempre estar ainda melhor e a psicologia pode ajudá-los nesse sentido, tal como todos nós conseguimos correr, mas se treinarmos a corrida, conseguimos correr cada vez melhor e mais depressa. Não é? Portanto, também a psicologia pode ajudar as pessoas a serem cada vez melhores e ajudá-las no desenvolvimento do seu potencial. E o bem-estar é um tópico essencial da psicologia positiva. Temos aqui a capa de um livro, A Ciência do Bem-Estar, Fundamentos de uma Psicologia Positiva, portanto, nos dá precisamente conta disso mesmo. Ora bem, o bem-estar é um conceito que acaba por ser comum à investigação nas várias áreas da psicologia. Só a título de exemplo, eu fiz parte do Conselho da Comissão Científica do Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho, que decorreu em 2010, portanto, e sobre o tema geral de bem-estar, trabalho e gestão,
e, portanto, a Comissão Científica tinha o presidente, depois éramos mais 5 pessoas, eu era o único estrangeiro, portanto, o único português, e precisamente porque o tema, um dos tópicos era precisamente o bem-estar nas organizações. Portanto, nas organizações a questão do bem-estar é essencial. Mas temos, por exemplo, também ao nível da psicologia clínica, e que foi o Congresso Internacional de Psicologia Clínica, neste caso na Espanha, em que, portanto, eu fui convidado para um simpósio e precisamente sobre estas questões também do bem-estar. Portanto, é um conceito que na educação, nas organizações, na psicologia social, na psicologia clínica e da saúde, portanto, é um conceito que está presente e sobre o qual muitas investigações têm vindo a ser produzidas. E, de certa forma, essa é a visão que nós temos no grupo de investigação que eu coordeno, no Centro de Investigação, coordeno um grupo de investigação precisamente intitulado Bem-Estar na Sociedade, que procura encontrar respostas a esta questão de como promover o bem-estar. Está formulada como nos parece mais adequado do ponto de vista da psicologia positiva, portanto, em vez da questão que tinha colocado inicialmente, que é como resolver o problema do mal-estar, preferimos colocar a questão de como promover o bem-estar. E, portanto, temos o nosso enquadramento na psicologia positiva, o conceito-chave é precisamente o bem-estar, mas que, digamos, acaba por estar presente em questões quer da área da psicologia da educação, quer da psicologia da saúde, quer da psicologia das organizações. Ora bem, depois deste enquadramento, dizer-vos um pouco, portanto, os contributos que fomos tendo, quer no plano teórico, quer no plano prático. No plano teórico, destacavam o próprio conceito de bem-estar. Num livro que publiquei em 2002, apresento este conceito do ponto de vista do bem-estar em ambiente laboral, portanto, na atividade profissional, e este conceito leva-nos a novas linhas de investigação, as quais têm estado presentes nos livros que eu tenho publicado desde os anos 90, porque tentamos sempre trabalhar pela positiva. Em vez de ser a desmotivação, damos a motivação. Em vez de ser o mal-estar, estudamos o bem-estar. E temos aqui um livro publicado em 2007, precisamente no Brasil, pela editora Mediação, cujo título é Professor sem Stress, Realização e Bem-Estar Docente. E nesse livro eu apresento este esquema que nos ajuda a compreender como é que as situações de stress podem evoluir. E o stress pode ser negativo, não é? Que é quando o sujeito está acionando uma situação como difícil e exigente. Eu estou a ouvir agora um barulho de fundo. Estou a ouvir um barulho de fundo, não sei quem é que está a fazer. Eu acho que tem alguém, professor, com áudio aberto. Pois eu agradecia que todos desligassem o áudio para não se ouvir o que possam estar a fazer. Isso. Ok, continuando. Portanto, a reação de stress começa com a percepção da situação, difícil, exigente. O sujeito vai tentar lidar com essa situação através das suas competências de resiliência e estratégias de coping, e podemos aqui ter uma situação em que o sujeito não consegue lidar com a situação, então temos o distress, que é o stress negativo, em que o sujeito entra em estados de exaustão porque a tensão é muito elevada e permanece durante muito tempo, e os sintomas de mal-estar vão surgir, tendo o sujeito cada vez mais dificuldade em lidar com situações idênticas e percepcionando essas situações como um problema e percepcionando-se assim como pouco eficaz para lidar com essas situações. Mas temos também as situações em que o sujeito consegue lidar, portanto, o sujeito consegue lidar com as dificuldades, com as adversidades, com essas situações difíceis, consegue resolver os problemas, e aí temos uma situação de eustress que vai contribuir para o desenvolvimento do sujeito, que se vai sentir cada vez mais preparado e mais competente para lidar com essas situações, encarando-as como um desafio e não tanto como um problema. As situações de stress não têm que ser negativas,
só são negativas se excederem a capacidade de resposta do sujeito. Porque stress acontece todos os dias, todos nós somos confrontados com situações novas, diferentes, com alguma dificuldade. Isso não tem que ser problema, aliás, até nos ajuda a aumentar as nossas capacidades de resposta. O problema é quando essas situações ultrapassam, portanto, aquilo que são as competências e a capacidade de resposta do sujeito, e aí sim o stress negativo, de stress, acontece. Há aqui só duas imagens para ilustrar, de forma muito simples, mas que ilustram aquilo que é a diferença entre o conceito de eustress, que é uma linha vertical, uniforme, portanto, em que há claramente uma resposta adequada à dimensão da tela, e depois temos aqui uma situação de distress, em que o pincel não consegue pintar de forma adequada, fazer essa linha, porque a exigência é superior à capacidade de resposta. O tamanho da tela aqui representa a exigência que é colocada. Um outro contributo foi também um modelo teórico integrativo que eu na altura criei, que integrou várias teorias cognitivistas da motivação, precisamente o do desânimo aprendido do Seligman e um outro modelo que é o da discrepância motivacional, precisamente para dar resposta e permitir compreender como é que estas várias variáveis se encadeiam, como é que se sequenciam, como é que umas resultam ou influenciam as outras, para permitir explicar, em última instância, a motivação profissional e a resolução de situações de mal-estar. Não vou detalhar o modelo, não vale a pena, não há tempo, mas dizer que depois houve um livro que escrevi, cujo título era Influência do Professor sobre os Alunos. Um dos capítulos era precisamente sobre estratégias para motivar os alunos, e esse modelo depois também serviu para identificar estratégias concretas que os professores podiam utilizar para influenciar cada uma dessas variáveis do ponto de vista motivacional, são importantes para compreender o empenhamento ou o comportamento de empenhamento que os estudantes têm nas tarefas e que, com base nisso, podem influenciar os seus resultados escolares. Portanto, há aqui uma preocupação prática que tenho tido sempre no meu percurso, quer dizer, eu acho que a ciência deve ser útil, deve servir para alguma coisa, e, portanto, as investigações que são realizadas devem ter sempre como último objetivo ajudar as pessoas, seja nas organizações, seja na educação, seja na família. Portanto, a investigação em psicologia deve ter esse grande objetivo de estar ao serviço da comunidade, de estar ao serviço das pessoas. E, portanto, isso tem estado presente na investigação que realizo, e é por isso que as investigações são, em geral, investigação à ação. Portanto, são investigações que procuram validar estratégias de intervenção que são formuladas. E, neste caso, tive, portanto, a preocupação de formular e implementar programas de intervenção para a promoção do bem-estar. Bem, o que é que foi feito? Foi formulado um programa para intervenção em grupos profissionais que procurou, portanto, recolher os contributos quer da psicologia da saúde, e, portanto, é uma área em que eu tenho trabalhado. Temos aqui um dos livros em que eu colaborei, precisamente com duas colegas brasileiras, e temos também, portanto, contributos da psicologia da educação, e este foi um livro que eu publiquei já em 2004. Ora bem, o objetivo era ajudar as pessoas, neste caso grupos profissionais, a passarem de situações de mal-estar para situações de bem-estar através dessa intervenção, que fundamentalmente procurava ajudar as pessoas a gerirem o stress e também treinar essas pessoas do ponto de vista motivacional. Este é um dos artigos que foi publicado, neste caso em 2014, que já sintetiza uma série de resultados que foram obtidos com professores e também com médicos, com a base na implementação deste programa de intervenção.
O programa tem 10 sessões, temos aqui, portanto, aqui foi o primeiro livro que foi escrito sobre este programa, portanto, foi em 98, portanto, já tem alguns anos, e já na altura distinguia 10 sessões, cada uma delas com 2 horas e meia, 3 horas, que cada uma delas com um objetivo, portanto, com objetivos, com atividades, com exercícios e ideias-chave a reter para cada sessão. Portanto, neste livro era feita a apresentação para cada sessão, quais os objetivos, as atividades, havia exercícios práticos a realizar pelos participantes e as ideias-chave que os participantes deveriam interiorizar como sendo as conclusões sobre aquele tópico. Eu destaquei aqui uma sessão que é a identificação e substituição de crenças inadequadas, só a título de exemplo. Portanto, temos aqui os objetivos, as atividades, exercícios. Este era um dos exercícios, que era um cenário em que os professores deveriam identificar, os participantes deveriam identificar quais os fatores de desmotivação e de mal-estar desta professora e depois como é que ela poderia ultrapassar essas dificuldades. Ora bem, a conclusão principal desta sessão é que o bem-estar profissional depende de muitos fatores, mas também depende do próprio sujeito, pelo que ele também pode dar um passo para melhorar a sua situação e caminhar no sentido do seu bem-estar e motivação profissional. Muitas vezes verifica-se quando as pessoas estão desmotivadas ou apresentam sintomas de mal-estar, tendem a atribuir a responsabilidade única e exclusivamente aos outros. A culpa é sempre externa, não é? À organização, que não tem condições de trabalho, isto e aquilo. Ou nós temos capacidade realmente de influenciar as situações e mudá-las de acordo com aquilo que nós gostávamos que elas fossem, e ótimo, se for assim conseguimos controlar e a situação fica conforme nós queremos, mas se não temos essa capacidade, temos que tentar ser nós mesmos a mudar, quer do ponto de vista comportamental, quer do ponto de vista cognitivo, os pensamentos, porque senão estamos condenados a ficar sempre insatisfeitos com as situações de que não gostamos. E na atividade profissional, temos que estar lá, é o nosso trabalho, e temos que aprender a gostar. E aprender a gostar é algo que nós também podemos fazer e, sobretudo, em vez de atribuirmos as culpas aos outros, devemos sempre primeiro pensar o que é que eu posso fazer para mudar a situação de forma a que ela fique mais agradável e possa ser mais satisfaciente, quer para mim, quer para as pessoas que estão comigo. Portanto, isto deve ser uma posição que nós devemos ter, tanto quanto possível, em relação às situações de vida, de uma forma geral. Portanto, o que é que nós podemos fazer para melhorar as situações? Isto de forma realista, nem sempre temos a capacidade de mudar, mas em vez de estarmos a atribuir a culpa aos outros, devemos sempre tentar primeiro o primeiro passo, até para servir de exemplo, porque não devemos exigir aos outros se nós mesmos também não fizermos algo nesse sentido. Deixa eu agora. Ora bem, há alguns pensamentos que esta sessão procura destacar. Um deles é que só com motivação, portanto, dedicação, empenhamento, esforço, é que se conseguem atingir os objetivos. E temos aqui, portanto, na atualidade, o exemplo do Cristiano Ronaldo, portanto, um dos melhores jogadores do mundo, que, não obstante todos os prémios que tem ganho, ele continua cada ano a querer ser cada vez melhor. Portanto, costumam os colegas de equipa e os treinadores costumam referir-se ao Cristiano Ronaldo como sendo o primeiro a chegar aos treinos, o último a sair e alguém que se dedica de corpo e alma nos treinos não obstante todo o reconhecimento que ele já tem, há uma tentativa de tentar ser cada vez melhor e, portanto, um esforço para atingir os objetivos. Também a própria investigação com sobredotados revela que, mais importante até do que fatores hereditários, é realmente a identificação precoce de determinado tipo de características e qualidades que as crianças têm, que depois são treinadas de forma persistente
para otimizá-las da melhor forma. Os estudos consolidados revelam isso mesmo, portanto, que houve uma persistência no treino dessas qualidades. Temos aqui mais uma imagem, neste caso, uma imagem que procura ilustrar que o ser genial, um pouco na linha daquilo que referi antes, ser genial, ser sobredotado, neste caso, é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Portanto, esta é uma frase que nós conhecemos, portanto, diz que o gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração, para precisamente destacar a importância do esforço, da dedicação. Esta é uma frase do Edison. Nós sabemos que o Edison inventou a lâmpada elétrica, não é? Mas em geral não lhe atribuímos esta frase, mas esta frase também é dele, e eu neste trabalho tentei conciliar as duas ideias, portanto, o facto de ele ter sido o inventor da lâmpada elétrica, temos aqui a lâmpada que deu, e por outro lado também esta frase que é ilustrada com 99 bonecos a correr, não é? Esforço, e depois um que tem a ideia genial, mas ele não conseguiria ter a ideia genial se não fossem os outros a trabalhar também nesse sentido. Uma outra ideia fundamental é que é não desistir após experiências de insucesso. Tudo é uma oportunidade para aprender e portanto, temos muitos exemplos, temos aqui alguns, só a título ilustrativo, a autora dos livros do Harry Potter, que só na 7ª ou 8ª editora à qual ela, digamos, apresentou a ideia do primeiro livro para ser publicado, é que realmente foi aceita, e ela passava fome, segundo se refere, segundo, portanto, se comenta, portanto, uma pessoa com grandes dificuldades, e depois, com o sucesso dos livros e dos filmes por aí fora, portanto, uma pessoa que, do ponto de vista financeiro, ultrapassou todas essas dificuldades, mas foi preciso persistir, acreditar nas suas histórias, nos livros que escreveu, do Harry Potter, e editora a editora, até conseguir que portanto, os seus livros fossem publicados. Aqui a ópera, que é uma das mulheres mais influentes dos Estados Unidos, também na primeira cadeia televisiva em que trabalhou, foi despedida, e o patrão na altura disse que a despedia porque ela estava, portanto, tinha um estilo muito próprio de entrevistar as pessoas, e ele queria que ela mudasse esse estilo, e ela disse que não prescindia do seu estilo, e portanto saiu, e depois, pronto, foi precisamente a sua identidade, o seu estilo, que lhe permitiu ter o sucesso que tem e, portanto, ter feito já imensos programas de televisão. Pronto, temos aqui algumas frases que foram neste sentido: o sucesso é de fracasso em perder o entusiasmo, a maior glória na vida não se encontra em nunca caímos, mas sim em melhorarmos cada vez que caímos, do Nelson Mandela. O triunfo não está em vencer sempre, mas sim em nunca render-se. Eu pus esta porque esta é do meu treinador de pádel, ele dizia, e ficou aqui registada. Depois também outro pressuposto fundamental é que o sujeito não seja excessivamente exigente e ocupado. Portanto, muitas vezes os sujeitos, por serem muito exigentes consigo próprios, perfeccionistas, acabam por ser eles próprios fator dos seus níveis de stress e de mal-estar. Há que gerir isso, mas também nem demasiado, nem por demais, nem por menos. Isto é, o sujeito não deve ser perfeccionista, mas também não se deve limitar a si próprio através de crenças inadequadas que possam ser inibitórias da sua atuação. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas arranjam desculpas para não fazerem as coisas, e traduz essa insegurança e essa falta de confiança em si mesmos. Este tipo e estas frases que temos aqui revelam essas desculpas. Por exemplo, dizer: não tive formação suficiente, não tenho jeito para apresentar as minhas ideias, já sou muito velho, ou então é porque ainda sou muito novo, não tenho muita energia, não tenho sorte, nunca estou no lugar certo no momento adequado, não frequentei boas escolas,
são os meus antecedentes familiares, ou até nasci sobre o signo errado. É óbvio que quem pensar assim não irá muito longe, porque se limita a si próprio com base nestas ideias. E então o que nós tentamos fazer, do ponto de vista de intervenção, é identificar, por um lado, estas avaliações autodorotistas, não tenho vocação para esta profissão e logo nunca conseguirei ser competente, ou então nunca irei conseguir que os outros me considerem competente, e alterar estas crenças por crenças mais adequadas. Isto acontece quer com as avaliações autodorotistas, quer com o excesso de perfeccionismo, e temos aqui também 2 exemplos: tenho que mostrar perfeito e não cometer erros no meu trabalho, ou devo ser reconhecido sempre por todos como competente no meu trabalho, e portanto quem pensa assim está-se a pressionar demasiado, e portanto os níveis de stress e de mal-estar podem mais facilmente ser alcançados, digamos assim. Então o que nós tentamos é passar de uma atitude pessimista para uma atitude mais otimista ou construtiva, e as pessoas então começarem a ter pensamentos alternativos. Em vez de pensarem estou preocupado, é pensarem estou à procura de soluções. Em vez de pensar que cometi um erro, é pensar que tive uma oportunidade para aprender. Em vez de pensar que tenho um problema, posso pensar que tenho um desafio. Em vez de pensar que não sou capaz, é preferível pensar claramente vou conseguir. Temos aqui esse nível, a frase célebre do Obama, yes we can, portanto sim conseguiremos, que vai precisamente nesta perspectiva do otimismo, que à partida é preferível para as pessoas. E a psicologia, já desde há muitas décadas, tem permitido verificar que as percepções das pessoas podem variar. Portanto, aqui estávamos a falar de mudança de crenças, de emoções, e a psicologia revela que isso é possível. E começou precisamente com a percepção, e temos aqui uma das imagens mais conhecidas no âmbito da teoria da Gestalt, em que há pessoas que, olhando para esta imagem, veem uma taça no meio. Há outras que veem duas caras de perfil, não é? Portanto, quer umas, quer outras estão corretas, porque há esta possibilidade de ver uma coisa ou outra. Por exemplo, esta imagem, quando se pergunta às pessoas, adultos, o que é que elas veem, em geral, as pessoas veem uma garrafa com um casal lá dentro, portanto, um homem a abraçar uma mulher. Se fizermos a mesma pergunta a uma criança de 5 anos, a criança vê 9 golfinhos, porque portanto, não tem outra percepção, e isto, de certa forma, revela que a própria percepção também vai evoluindo com o nosso desenvolvimento. E temos aqui 3 autorretratos do Picasso, que revelam também uma evolução no traço do Picasso, digamos assim. E o Picasso tem uma frase que é: pinta os objetos como os penso, não como os vejo. Ou seja, de certa forma, isto poderá traduzir a evolução do seu próprio pensamento. Portanto, isto é apenas uma caricatura para exemplificar que o pensamento pode evoluir. As pessoas às vezes ficam rígidas, ficam presas à forma como pensam e sentem ou que se comportam nas situações, e o primeiro passo em termos até de intervenção psicológica, que na maior parte das vezes é preciso tentar concretizar, é levar as pessoas a ultrapassar essa barreira que elas próprias colocam a si mesmas. Portanto, as pessoas não se devem limitar do ponto de vista daquilo que pode ser o seu futuro com aquilo que foi o seu passado, não é? Portanto, e no presente devem aprender a lidar e a superar portanto, essas barreiras que o passado, através das experiências muito positivas, através depois dos pensamentos que desenvolveram, das emoções, dos comportamentos, portanto, essas fragilidades e essas limitações, portanto, esse é o primeiro passo. Portanto, de certa forma, isto sintetiza-se nesta perspectiva de que o sujeito deve ser responsável pelo seu próprio bem-estar. Isso passa pelos pensamentos e atitudes, quer em relação a si próprio, quer em relação aos outros. Fazer aqui referência a um curso que eu tive a oportunidade de realizar na Faculdade da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em 2001, que era precisamente intitulado Estratégias para o Bem-Estar e Desenvolvimento Profissional, portanto, stress e qualidade de vida, e aqui a ideia é levar os participantes a interiorizarem esta perspectiva
de que eu escolhi viver. Portanto, para passar em situações de mal viver para situações de bem viver, digamos assim. Temos aqui um filme que muitos de vocês conhecerão, A Vida é Bela, que era muito um exemplo ilustrativo muito interessante de que todas estas questões da gestão das percepções, dos pensamentos, das emoções, por muito difíceis que sejam as situações em que nos encontramos, nós podemos sempre conseguir retirar algo positivo e ter percepções positivas e focar-nos em aspectos mais positivos, e o bem-estar, a felicidade, a satisfação pode ser construída a partir daí. Depois temos também as crenças no trabalho em equipa, e é também uma área em que eu me tenho dedicado, trabalho em equipa, e temos aqui o exemplo daquilo que muitas vezes acontece, que são os pensamentos das pessoas quando se avaliam a si e quando avaliam os outros. Por exemplo, quando ele não acaba o seu trabalho, digo que é preguiçoso, mas quando sou eu a não acabar o meu trabalho, digo que estou muito ocupado. Quando ele fala de alguém é maldicência, mas quando sou eu é crítica construtiva. Quando ele mantém o seu ponto de vista é teimoso, mas quando sou eu sou firme. Quando ele não me fala é uma afronta, quando sou eu é um simples esquecimento. Quando ele demora muito tempo a fazer qualquer coisa é lento, mas quando sou eu sou cuidadoso. Quando ele defende os seus direitos tem mau feitio, mas quando sou eu mostro que tem caráter. Portanto, isto revela aquilo que acontece muitas vezes, que é nós avaliarmos de forma menos positiva os outros e avaliarmos de forma demasiado positiva, se calhar, a nós. E para o trabalho em equipa é importante que nós nos saibamos valorizar, mas também é importante sabermos valorizar os outros. O Gilberto Dinucci tem uma imagem que é esta, em que temos aqui duas figuras. Então a figura da frente são as qualidades que cada um tem, e atrás serão os defeitos que os outros veem. E temos essa tendência, nós olhamos para os nossos defeitos, mas para os outros melhor olharmos para as nossas qualidades, mas quando avaliamos os outros temos tendência a sobrevalorizar os defeitos. Estes são dois artigos de opinião de uma revista de empresas e negócios que havia em Portugal há uns anos, e em 2004 eu escrevi dois artigos e, portanto, era colunista desta revista. Durante cerca de um ano escrevi artigos de opinião na área da gestão de recursos humanos, mas sempre com exemplos do desporto. E neste caso foi o golfe. Teria que vos estar a explicar. O golfe passa por handicaps, e nem sempre que quem mete a bola no buraco com menos estacadas é que ganha, por a exigência com cada jogador passa pelo seu handicap. Portanto, ou seja, nós, antes de nos compararmos com os outros, devemos comparar com o nosso potencial e com os nossos objetivos. E, portanto, foi isso que eu procurei aqui também desenvolver. As pessoas não se devem preocupar demasiado com a vida dos outros e com os defeitos dos outros, ou não, mas sobretudo com os seus objetivos, e ficarem satisfeitas com o resultado, os resultados que vão alcançando. Nós estamos sempre a comparar. Este é um dos problemas que nós hoje em dia temos, por exemplo, na escola, em que os alunos têm um resultado escolar e muitas vezes não conseguem ficar satisfeitos porque não foram os melhores da turma. E, portanto, esta necessidade de ser o melhor, os pais estão sempre a pressionar os filhos, que nota é que tiveste, que nota é que os outros tiveram, e, portanto, isto leva a termos uma atitude demasiado competitiva na vida, que também não é benéfica do ponto de vista do nosso bem-estar e da construção da felicidade pessoal. O Einstein, eu vou passando, estou a ver que tenho muitas imagens para o tempo que tenho, e vou tentar acelerar um bocadinho. Mas pronto, esta história do Einstein, que estavam duas crianças a patinar num lago congelado, eles jogavam, de repente uma caiu, ficou presa na fenda, e a outra criança conseguiu tirar o amigo que tinha caído do gelo. Quando as pessoas viram aquilo, ficaram surpreendidas. Como é que você conseguiu fazer isso? É impossível, porque é muito pequeno. Como é que conseguiu ter força? E o Einstein passava pelo local, comentou: eu sei como é que ele conseguiu. Não havia ninguém à sua volta para lhe dizer que não era capaz. Portanto, ou seja, a importância de transmitirmos àqueles que trabalham connosco, que, portanto, fazem parte da nossa equipa, transmitir esta confiança, em vez de estarmos sempre a exigir mais, estarmos sempre
focados. Parece que quando as pessoas fazem bem as coisas é normal, só chamamos a atenção quando fazem mal alguma coisa. Quem lidera deve, sobretudo, ter esta preocupação de saber elogiar, saber valorizar e, portanto, reconhecer as capacidades dos outros e criar oportunidades para pôr em prática essas capacidades. Portanto, e o sujeito, sendo assim, é não só responsável pelo seu próprio bem-estar, mas também pelo bem-estar dos outros, e temos, portanto, o elogio como uma das principais ferramentas para motivar as pessoas, os colaboradores numa empresa, numa instituição. O próprio desporto no futebol, em 2016, pela primeira vez foi mostrado um cartão verde que tinha a ver com o fair play dos jogadores em campo. Nós não reparamos nisso, mas é algo que existe e, portanto, deveria ser cada vez mais valorizado esse componente. E realmente a nossa linguagem tem imensas respostas e frases e palavras de aprovação e de elogio que nós muitas vezes nos esquecemos de utilizar. Bom trabalho, excelente, está muito bem, ótimo, és incrível. Portanto, e devemos cada vez utilizar mais este vocabulário, um vocabulário que permita construir relações interpessoais pela positiva, não é? Ora bem, houve, portanto, estas sessões nos grupos em que isto foi aplicado, portanto, foram desenvolvidas, mas havia sempre uma pré e uma pós-avaliação de variáveis psicológicas. E os estudos feitos, este já é de 2000, portanto, neste caso foi uma publicação em espanhol, revelaram os benefícios que ocorriam para os participantes neste programa de intervenção. Neste caso, houve aqui a diminuição do stress profissional, da exaustão emocional e das crenças irracionais, e houve um aumento do bem-estar profissional. Depois também tivemos no ano seguinte uma publicação em inglês, neste caso um aumento da motivação intrínseca, das expectativas de eficácia, diminuição do stress, da exaustão, das crenças irracionais e um aumento do bem-estar. Portanto, nos casos foi atingida a significância estatística, noutros não, mas todas as variáveis evoluíram no sentido em que se pretendia. Aqui uma comparação entre, portanto, um grupo experimental e o grupo de controle. Portanto, o grupo de controle não passou pela intervenção, só respondeu aos questionários no mesmo período de tempo. Não houve diferenças significativas em nenhuma variável, enquanto no grupo experimental isso aconteceu. Portanto, houve um aumento da motivação intrínseca e do bem-estar profissional. Também procuramos estudar o efeito mais a longo prazo, isto é, depois da intervenção, não avaliar só a seguir, mas também um ano mais tarde, e verificou-se que os efeitos se mantinham. A motivação intrínseca aumentou significativamente e esse efeito manteve-se um ano depois. Isso também aconteceu com o bem-estar profissional. Curiosamente, a exaustão emocional diminuiu com o programa, mas depois, um ano depois, voltou a surgir. Porquê? Porque neste programa nós treinávamos técnicas de respiração, de relaxamento, gestão, portanto, de atenção muscular, e o sujeito, não continuando a treinar isso, algum tempo mais tarde voltou a sentir-se exausto. Ao contrário, as crenças irracionais não mudaram entre o início e o final do programa de forma significativa, mas um ano depois houve uma diminuição significativa das crenças. Portanto, isto revela que os pensamentos não mudam de um dia para o outro. É preciso o sujeito ir-se confrontando com a realidade e aos poucos vai mudando esses pensamentos. Portanto, foram dados interessantes que foram obtidos nesta investigação. Portanto, aqui foi uma aplicação deste programa no Brasil. Portanto, houve uma tese de mestrado que foi feita com isto, também com sessões outdoor. Aqui foi uma ação deste programa a profissionais de saúde, também resultados positivos. Aqui foi um artigo em que sintetizo vários estudos publicados em que este programa foi utilizado, quer o programa completo, quer uma versão reduzida do programa, e os resultados também têm sido sempre positivos.
Em todo o caso, eu tenho verificado que a intervenção ao nível dos colaboradores, embora seja importante este treino de competências e esta intervenção em grupos profissionais, mas por vezes é limitada. Porquê? Porque se ao nível da chefia, ao nível da liderança das organizações não for dada a oportunidade para que aquilo que as pessoas aprendem possa depois ser aplicado, as intervenções muitas vezes ficam condicionadas a essa oportunidade de mudança também em contexto laboral. E eu até às vezes costumo dizer, às vezes é preferível as pessoas não saberem como é que podem fazer bem as coisas do que saberem e não poderem fazer. Portanto, ou seja, é também fundamental intervir ao nível da organização, das lideranças, porque são as lideranças que podem criar o contexto, o ambiente, as condições, podem permitir a motivação e o bem-estar dos colaboradores. E então, nos últimos anos, esta tem sido uma preocupação e tem sido também muitas das investigações que tenho desenvolvido têm sido neste âmbito. Comecei, portanto, este é um exemplo, portanto, no âmbito de um agrupamento de escolas, foram feitas várias intervenções e houve mudanças positivas nos resultados escolares por parte dos estudantes que participaram. Portanto, os estudantes com sucesso aumentaram significativamente. Também houve uma diminuição do abandono escolar e houve uma diminuição do número e percentagem de casos de indisciplina. Portanto, só para dar um exemplo que revela a importância desta intervenção mais organizacional. Portanto, tenho tentado nos últimos anos também estudar estas questões da liderança e da saúde organizacional. Um dos estudos passou pela validação de uma medida de saúde organizacional para a população portuguesa. E nós sabemos realmente que há várias formas de ser um líder eficaz. Temos o Scolari, que vocês conhecem, foi também treinador aqui da seleção portuguesa, e temos o Jesus, que também vocês tiveram a oportunidade de conhecer como treinador do Flamengo, mas são estilos completamente diferentes, não é? Portanto, no entanto, ambos foram eficazes e os estudos de liderança revelam isso mesmo. Portanto, não existe um perfil líder universal, depende muito dos grupos, das pessoas que queremos liderar e dos objetivos a atingir. No entanto, embora haja diferentes formas para ser um líder eficaz, em termos de promover a produtividade, mas para promover também a saúde organizacional, permitindo uma maior motivação e bem-estar dos colaboradores, há que desenvolver justiça organizacional e uma cultura organizacional de apoio. Portanto, isto é um aspecto fundamental e a investigação tem revelado isso. Neste caso foi no âmbito de uma tese de doutoramento que orientei, em que se verificou que, digamos, o mais importante para a saúde organizacional tem a ver com a cultura organizacional de apoio e isto é fundamental se queremos uma organização que se possa considerar saudável. Ora bem, e esta vertente é cada vez mais intervenção psicológica nas organizações. Portanto, nós temos cada vez mais os psicólogos a serem chamados no sentido de tornar as organizações mais saudáveis, contribuindo para o bem-estar dos colaboradores. Isto passa muito pelo apoio às chefias e o apoio no processo de liderança e trabalho em equipa. Isto é, para além das competências e das funções clássicas atribuídas aos psicólogos em empresas ou em situações laborais, que inicialmente eram só funções de seleção e recrutamento, portanto, identificar os melhores colaboradores, os mais motivados, os mais competentes, depois também melhorar o desempenho através da formação e do treino de competências. Cada vez mais temos este apoio às FIAs, as atividades de consultadoria e a tornar as organizações mais saudáveis como uma das ações dos psicólogos. Nós aqui em Portugal, a Ordem dos Psicólogos Portugueses organizou o prémio, já houve várias edições do prémio Healthy Workplaces, portanto, locais de trabalho saudáveis. Eu tenho participado no júri e o tópico projeto há ações em todo o país de apresentação deste prémio, portanto, para que as empresas, as organizações possam concorrer e eu, portanto, era sempre responsável pela palestra, o papel da liderança na saúde organizacional e realmente tem a ver com o que estava a tentar dizer, portanto, a liderança como fundamental para as organizações serem mais saudáveis.
Ora bem, terminando as investigações mais recentes, e vou ser o mais rápido possível, que já estou em cima da hora. Portanto, temos aqui os resultados de um conjunto de estudos que têm a ver com o impacto psicológico da crise financeira e variáveis que serviram de moderação. Houve aqui várias teses de doutoramento que eu orientei sobre isto, uma delas, portanto, precisamente da Rafaela Matavelli, que a Juliana conhece, que estudou psicologia positiva no estudo do impacto psicológico da crise financeira e numa das suas investigações, nos seus estudos, verificou que havia variáveis moderadoras que atenuavam o efeito que a crise financeira, a situação financeira das pessoas, tinha sobre a sua satisfação com a vida. E essas variáveis eram o suporte emocional, portanto, as estratégias de coping e também o otimismo. E, nesse sentido, portanto, ela desenvolveu depois também um programa de intervenção em que procurou precisamente desenvolver exercícios para que os participantes pudessem desenvolver cada uma dessas competências, neste caso, portanto, o coping, o suporte emocional e o otimismo. E verificou-se, houve um grupo de controle, o grupo de intervenção, e no grupo de intervenção verificou-se que a pontuação que os participantes tinham em cada uma destas dimensões, satisfação com a vida, coping, suporte emocional e o otimismo, era muito inferior, portanto, de forma significativa, comparativamente aos resultados que os participantes conseguiram ter no final da intervenção. Com o grupo de controle isso já não aconteceu, portanto, manteve-se mais ou menos igual. Portanto, isto revela que a intervenção pode ajudar a melhorar de forma significativa estas variáveis, que neste caso concreto se verificou que eram importantes para moderar a influência das dificuldades financeiras sobre a satisfação com a vida dos sujeitos. Portanto, partimos dos resultados de investigação, que tinham revelado isso, para um estudo de intervenção em que procuramos levar um grupo de sujeitos a praticar exercícios que permitiam concretizar aquilo que eram estas variáveis e depois disso verificou-se que era importante para aumentar a satisfação com a vida desses sujeitos. Portanto, há aqui uma relação muito estreita entre investigação e intervenção, e eu penso que, tanto quanto possível, a psicologia deve fazer esse esforço de investigar, procurando dar respostas concretas, no sentido de ajudar as pessoas, neste caso, em ambiente laboral ou organizacional ou profissional. Fazer referência, para terminar, ao pós-doutoramento da Juliana, que, portanto, que tinha a ver com a construção de um protocolo de intervenção para professores universitários baseado na psicologia positiva. Provavelmente alguns de vocês terão participado no programa, em que ela concebeu o programa Relax Teacher, em que em cada dia do mês os participantes deviam desenvolver uma tarefa que se enquadrava precisamente na psicologia positiva e tinha sido feita, portanto, os participantes, antes de começarem a participar neste programa de intervenção, tinham que responder a um questionário e depois respondiam ao questionário no final. E, portanto, a amostra dela os sujeitos foram poucos, também teve azar porque apanhou esta questão do confinamento que limitou muito a possibilidade de concretização deste programa, portanto, era uma amostra pequena, mas pronto, ela poderá, entretanto, tentar voltar a replicar este estudo com mais sujeitos para conseguir uma amostra mais significativa, mas também um pouco esta ideia da aplicação, portanto, dos conhecimentos da psicologia positiva e obter resultados de investigação que revelam os benefícios para os participantes. E, portanto, foi este trabalho que permitiu conhecer a Juliana e orientá-la no seu pós-doutoramento. Aliás, eu conheci a Juliana neste congresso, o Congresso Ibero-Americano. Penso que foi aqui, a Juliana já poderá confirmar,
mas penso que foi aqui, depois daí ela ter tido a ideia de realizar o pós-doutoramento. Portanto, foi um congresso que nós organizamos aqui em Faro, o Congresso Ibero-Americano e Luso-Brasileiro de Psicologia da Saúde, no ano em que comemoramos os 40 anos da Universidade do Algarve, e os 10 anos de doutoramento em Psicologia, os 20 anos da licenciatura em Psicologia, e terminava com estas imagens que nos dão conta da Universidade do Algarve. Estão dos campos, o campus de Gambelas, temos 2 campos, o de Apanha, de Gambelas, e também temos um campus em Portimão, e a cidade de Faro, onde está sediada a Universidade do Algarve, e portanto é uma cidade próxima do mar, portanto a vida ligada ao mar e ao turismo é uma constante. Aqui temos aqui as praias, os campos de golfe, a ilha de Faro, que é mesmo, portanto é só atravessar uma ponte, e a Ria Formosa, onde está a praia de Faro, que tem um conjunto de pequenas ilhas em que a água é mais quente, e portanto temos aeroporto, é um dos 3 aeroportos que temos em Portugal, e portanto convidar-vos a visitar-nos e a sermos logo possível, ou virem fazer um mestrado, ou um doutoramento, ou pós-doutoramento na Universidade do Algarve, que serão sempre bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada, professor, pela sua apresentação, por compartilhar com a gente, né, todos os seus conhecimentos e publicações também, e toda a tua trajetória em diferentes, com o mesmo fenômeno muitas vezes, e por diferentes áreas da psicologia, né? Então já temos aí alguns professores nossos também que já estamos pensando, porque a gente faz bastante diálogo aí também, né, com os programas de intervenção que temos pensado bastante aí aqui no Brasil. Estamos ainda galgando esses conhecimentos aí para trabalhar com programas de intervenção. Então, agradecemos bastante pelo compartilhamento aí desses resultados das pesquisas e também das suas experiências práticas, né, que nos faz com que a gente tenha uma possibilidade enorme aí que a gente possa discutir, né, envolvendo até os nossos processos mentais superiores aí, né, os processos básicos como a motivação, intrínseca e extrínseca. Então, fizemos um ótimo resgate, e pensando também nessa mudança de paradigma, né, professor, que para nós é um desafio. O senhor que já está há mais tempo com essa área, né, eu acho que pode também confirmar um pouco disso, né, como é um desafio da gente trabalhar na promoção, né, e não na prevenção, na resolução somente dos problemas. Então, te agradeço um monte e gostaria de abrir o espaço, né, para os nossos docentes, discentes, outros participantes. Já temos aí a Sayonara, não sei se a Sayonara levantou a mãozinha porque queria falar. Isso, Sayonara? Eu sou professora do Stricto Sensu, da Universidade do Oeste de Santa Catarina, e de um curso de administração, mestrado e doutorado em administração. Mas eu sou psicóloga de formação, e o meu projeto de pesquisa é nessa área de gestão de pessoas, né? E tenho feito todas as minhas pesquisas com uma das variáveis, a variável dependente, o bem-estar. Você trouxe aqui a importância das questões contextuais, o quanto essas questões contextuais estão afetando o bem-estar, talvez mais do que as questões individuais. Eu fiquei pensando o quanto que nós temos que trazer aqui para discussão, para as nossas pesquisas, no caso das organizações, a dimensão ética dos gestores, né? Não sei o que o senhor pensa sobre isso, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Pois, esta dimensão ética dos gestores é realmente fundamental, e é uma dimensão que nos preocupa cada vez mais, não é? Portanto, é uma variável que se estuda, começa a estudar com grande relevância no ambiente organizacional, que tem a ver com os valores que, neste caso, os gestores, isso é também estudado com as famílias, portanto, os valores que os pais têm, que partilham com os seus filhos, portanto, toda esta dimensão ética que está subjacente ao nosso comportamento e que, de certa forma, nos permite também estipular os limites, aquilo que, portanto, pode ser feito e o que não pode ser feito, porque se não houver esta dimensão ética
no ambiente profissional, e as empresas, sobretudo as empresas, portanto, falando de uma economia privada, digamos assim, há muita perspectiva do lucro, não é? E por vezes as questões éticas são secundarizadas ou não são valorizadas, porque parece que tudo pode ser feito para se conseguirem alcançar os objetivos. Portanto, claramente esta dimensão ética é importante, e está também ligada a uma outra dimensão da qual eu não falei, mas que no ambiente organizacional é muito importante, que é a percepção de justiça organizacional. Portanto, é uma das variáveis que também se verifica contribuir bastante para o bem-estar dos colaboradores, para a sua motivação e para a saúde organizacional, que é a percepção de justiça organizacional, que é os colaboradores, portanto, os trabalhadores, sentirem que os colegas são todos tratados de forma igual, não é? Portanto, isso passa também por questões éticas, não é? Da parte dos gestores, que fazem com que os seus trabalhadores não se sintam minimizados, ou secundarizados, ou desvalorizados, não é? Porque quando isso acontece, as pessoas sentem que há injustiça na organização, na forma como são avaliadas, e hoje em dia que se fala tanto da avaliação de desempenho, aliás, é um problema forte, nós temos aqui em Portugal mesmo, nas instituições públicas, a avaliação de desempenho, as pessoas muitas vezes sentem que estão a ser mal avaliadas, não é? Porque as chefias funcionam mais por simpatia do que às vezes do que por questões objetivas, e sabe que muitas pessoas se desmotivem e fiquem, digamos, deixem de se sentir bem e satisfeitas no seu trabalho. Portanto, as questões éticas são claramente fundamentais. Eu vejo assim que a psicologia positiva, né, tem tantas evidências da contribuição como o senhor trouxe, né, a questão assim dos programas aí, né, contribuições em esgotamento, estresse, bem-estar. E qual é a opinião do senhor? Por que a psicologia positiva, principalmente aqui no Brasil, não sei como que está sendo em Portugal, ela sofre muitas críticas? Eu queria ouvir um pouquinho assim do senhor, porque a psicologia aqui positiva, ela tem um caráter às vezes muito pejorativo no campo científico. Pois, quer dizer, a psicologia positiva não é aquilo que eu às vezes digo que é a psicologia cor-de-rosa, não é? Isto é, às vezes também se cai no exagero, e a psicologia positiva, se for mal interpretada, pode cair muito naquela atitude do senso comum, de está sempre tudo bem, e não, a vida não está sempre tudo bem, nós temos que realmente identificar as situações que estão bem, as que não estão, e tentar melhorá-las, porque há também uma componente, às vezes, de alguns autores que não conhecem bem a psicologia positiva e que tentam, digamos, criar este floreado em torno da positividade de forma muito exagerada, que faz com que depois realmente as pessoas sintam, isto realmente é exagero, então nós estamos a ver que aquilo é cinzento e estão a dizer que aquilo é cor-de-rosa, não pode ser, não é? Portanto, há que também criar aqui, é por isso que eu digo, por exemplo, o otimismo, é essencial desenvolver o otimismo nas pessoas, mas o otimismo tem que ser realista, porque senão estamos a levar as pessoas, digamos, também a pensamentos que não serão adequados, e quando elas se confrontam com a realidade vão ficar desiludidas, não é? Portanto, há que haver muito realismo na intervenção, e eu compreendo que possa haver por parte de algumas pessoas alguma resistência à psicologia positiva. Por um lado, porque é este extremo que deturpa a psicologia positiva, e por outro lado, porque também ainda há muito modelo médico, da doença mental, que predomina e que limita esta abertura relativamente às questões da psicologia positiva. Portanto, só a partir do ano 2000 é que realmente os estudos começaram a surgir, e é natural que ainda haja um caminho a percorrer, não é? Mas eu penso que aos poucos a psicologia seguramente vai passar por um maior reconhecimento da psicologia positiva, porque para benefício da psicologia e para benefício das pessoas e das comunidades em que a psicologia intervém, porque é vantajosa para as pessoas a abordagem da psicologia positiva. Sim. Muito obrigada, professor. Uhum.
Temos o Newton, né? Que foi nosso aluno. Isso. Pode falar, Newton. Olá. Olá, boa noite já, né? Agora já é boa noite. Agradecer ao professor Saul pela palestra, pela exposição dos trabalhos, achei muito interessante de fato, depois pretendo dar uma pesquisada melhor. Primeiro eu queria chamar a atenção para uma questão ali quando o professor ainda estava contextualizando, que eu achei assim interessante, é que o professor estava falando das questões contextuais, né, do crescimento aí da desesperança, e até citou o terrorismo, né? E aqui, quando a gente pensa no contexto brasileiro, acho que talvez até a questão cultural seja diferente, mas a gente possa pensar até uma questão de sul global, pela questão do sul global, essa questão de desesperança econômica, até questão da crise econômica que o país vem passando, a questão da violência, do medo, que também é uma coisa bem frequente na nossa cultura. Então, por mais que não sejam os mesmos, a gente tem características similares nesse sentido de uma crescente desesperança. E assim me chamou bastante atenção que o professor trouxe várias características de mudanças individuais, né? Então, a questão de otimismo, de pensamentos mais saudáveis, e que então isso conseguiria trazer uma mudança, né? Mas assim, o quanto seria também as questões, como que eu posso dizer, sociais desse lado? Porque se por um lado é óbvio que a desculpa do não acesso à educação, de uma questão limitante econômica, social, cultural, não seja uma desculpa que não ajude a progredir naquele avanço, ela também é um fator que pode ser barrar de um indivíduo conseguir conquistar uma série de objetivos que a ele são oferecidos culturalmente como algo que ele deveria alcançar, mas que ele não tem os componentes, né? Não seria componentes, mas Seria como se fossem possibilidades, recursos, isso, né? Isso, recursos necessários. Seria essa a minha pergunta, professor. Pois houve ali uma interferência, não sei se percebi bem, mas pronto, tem a ver com estas diferenças também culturais entre Portugal, o Brasil, mas pronto, questões também que são comuns. Eu penso que esta situação atual que temos vivido da pandemia, aliás, há estudos agora muito recentes que revelam que os níveis de bem-estar têm diminuído e os níveis de mal-estar têm aumentado na população de uma forma geral. Esta incerteza, esta insegurança relativamente ao futuro, não só pelas questões ligadas à saúde, mas também as questões económicas, não é? Portanto, houve uma primeira consequência da pandemia que teve a ver aqui em Portugal, houve o confinamento, portanto, as pessoas tiveram que ficar em casa durante semanas, e depois aos poucos começaram a poder se relacionar, portanto a ir aos restaurantes, etc. Mas muitas restrições, tem que se usar máscara, tem que haver um distanciamento físico, e portanto isto afetou muito a vida social, a vida relacional das pessoas, e criou também grandes níveis de incerteza, insegurança, que são, digamos, fatores de mal-estar social e individual, mas agravado pela questão subsequente, que é a crise económica, porque se os restaurantes não funcionam, se, portanto, os espaços comerciais deixam de funcionar, portanto, as pessoas, muitas delas deixam de ter emprego, não é? E a questão financeira começa a ser também agora um problema aqui na Europa e em todo o mundo, não é? Portanto, houve uma perda de rendimentos de grande parte da população portanto, é um processo que não acabou ainda, portanto, ainda vamos pelo menos mais quase um ano, se calhar, nesta situação, até que haja uma vacina, até que a economia retome, até que as pessoas voltem a ganhar confiança. Do ponto de vista de saúde mental, esse é um problema grave e, portanto, que afeta não só
portanto, os portugueses e os brasileiros, mas afeta as pessoas de uma forma geral. Portanto, temos aqui um problema em que os psicólogos têm que ser chamados a intervir. Aliás, os profissionais de saúde têm sido muito valorizados nesta fase, mas sobretudo os médicos e enfermeiros, mas é preciso também chamar a atenção que outros profissionais de saúde, em particular os psicólogos, um papel importantíssimo e imprescindível que têm tido do ponto de vista da prevenção de situações de saúde mental e de resolução dessas situações, não só por parte das pessoas infectadas com o Covid, mas também e as suas famílias, mas mesmo as outras que não têm, o receio de poderem vir a ter, e, portanto, toda esta conjectura em que vivemos, realmente a intervenção psicológica é muito importante e, sobretudo, uma intervenção mais preventiva, que não estejamos à espera que as pessoas entrem em situações de depressão, mas sim haver realmente a tentativa de capacitação das pessoas para serem mais resilientes e resistentes face às adversidades, terem mais confiança, serem mais otimistas de forma realista, como é óbvio, e dessa forma, portanto, os níveis de saúde mental da população não diminuírem, as situações de depressão e stress não se agudizarem, não é? Portanto, há aqui um papel imprescindível por parte dos psicólogos. Nós em Portugal temos feito esse esforço através da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Há uma entidade que é o Fórum Nacional de Psicologia, que eu coordeno, em que há um membro de cada universidade do país em que há formação em psicologia. Há 33 instituições de ensino superior que lecionam cursos de psicologia, licenciatura, mestrado, doutoramento, e há um representante de cada uma nesse fórum, bem como também a própria Ordem dos Psicólogos Portugueses, e produzimos um documento que serviu não só para a comunicação social, para mostrar a importância do papel dos psicólogos, mas também para as entidades governativas para tomarem decisões relativamente à contratação de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, porque é fundamental a intervenção dos psicólogos para minimizar os efeitos e o impacto da situação de pandemia em que vivemos. Eu gostaria de me apresentar para localizar o professor. Eu sou Andresa, eu falo de Florianópolis, Santa Catarina, que é uma ilha maravilhosa que tu falaste que gostas muito, e eu realizei meu doutorado em psicologia, com foco em psicologia positiva, na Universidade Federal de Santa Catarina, em especial para conhecer o significado e sentido de felicidade no trabalho para professores. Então, muito legal o trabalho do protocolo de intervenção em PP, que a Juliana, que foi apresentado pelo senhor, e o meu interesse é de saber o quanto que vocês em Portugal estudam e têm interesse de conhecer as principais dimensões para a felicidade no trabalho, seja para professores ou para outros tipos de profissionais. Ok. Sim, pois o conceito de felicidade é muito próximo do conceito de bem-estar, não é? Portanto, há autores até que dizem que significa praticamente o mesmo. E há várias dimensões que têm a ver também com os estudos ou com os instrumentos de avaliação que são utilizados. Aliás, um dos problemas que nós temos hoje em dia é a adaptação dos instrumentos de avaliação, porque se forem unidimensionais, escalas pequenas e unidimensionais, é mais fácil realizar as investigações, porque se tiverem múltiplas dimensões, é muito difícil que os resultados obtidos num país sejam semelhantes aos obtidos noutro país. E então, muitas vezes, vemos que as escalas que são utilizadas num país, depois, quando são transpostas e adaptadas para outro país, os itens têm que ser alterados, as dimensões já não são as mesmas, etc. Mas temos um grande interesse, portanto, nos estudos ligados à felicidade e ao bem-estar, e eu penso que o que procurei transmitir ilustra isso mesmo, e fico satisfeito por haver também esse interesse no Brasil, e seguramente, digamos, isto poderá ser, digamos, pode-se abrir aqui um espaço de colaboração mais intensa
entre, portanto, os investigadores que estão interessados na mesma área científica e de fortalecer os estudos, porque os estudos que são feitos com grupos maiores, portanto, com amostras maiores, mais do que em vários países, já sempre a componente cultural também subjacente, têm mais força do ponto de vista de investigação, das conclusões que são retiradas, a possibilidade de serem publicadas em boas revistas. Portanto, é muito bom haver vários investigadores interessados neste tema. Mas, professor, então, né, para te deixar descansar, eu imagino, né, o adiantado da hora, mas muito obrigada mais uma vez, né, por toda a sua disponibilidade de estar conosco, todo o seu conhecimento. A gente fica com gostinho de quero mais, né, porque eu tinha mais algumas perguntas, enfim, mas ficamos aí também, né, à disposição, professor, para outras parcerias e oportunidades, né, e te agradecemos muito, muito mesmo por estar conosco nesse momento. Ok, eu é que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar convosco. Espero que a próxima vez seja presencial. Presencial. Eu possa estar aí ou então que vocês possam vir aqui ao Algarve. Procurei mostrar algumas imagens para vos aliciar a visitarem-nos e teremos todo o gosto em receber-vos. Agradecemos muito, foi muito importante a visita do senhor, estava sendo esperada, muitas pessoas perguntando nas redes sociais, e mesmo que foi dessa forma, a gente conseguiu bastante, várias pessoas participando. Professor, né, muito obrigada, um bom descanso para o senhor, porque aí já é tarde, né? E estamos à disposição, e eu vou ainda incomodar muito o senhor em questão de pesquisas e estudos. Ok, muito bem, com todo o gosto. Obrigada, um beijinho, um abraço para todos. Beijo. Obrigado.